Oi gente, tudo bom? Bem, eu gravei vários vídeos sobre revestibular recentemente, eu acho que uns 3 vídeos, e sobre terceiro ano e essas coisas. E as perguntas não param de chegar até a mim, seja nos comentários do YouTube ou nos e-mails. Eu tento responder todo mundo, mas assim, eu queria responder melhor vocês e pra isso eu resolvi fazer um vídeo. Eu quero dizer pra vocês que eu quero falar sobre outras coisas no meu canal e eu tô com vários projetos legais pra esse ano. E como vocês podem ver, eu tô gravando assim com uma frequência que eu não estava conseguindo ter ano passado. Mas eu queria realmente falar sobre outros assuntos, eu já tenho vários vídeos programados, só que as perguntas não param de surgir, então eu queria falar pra vocês que esse é o penúltimo vídeo sobre o vestibular que eu tô fazendo, pelo menos agora, no começo do ano. E eu vou fazer só mais um, que vocês vão ver depois. Mas enfim, esse vídeo é sobre as pessoas que me perguntavam quais as matérias e como eu estudava para o vestibular. E se eu estudava mais uma matéria ou menos outra matéria e como era pra mim. Bem, gente, eu queria começar falando pra vocês que no começo do ano, como eu tava com muito gás, muito pique, eu estudava tudo igualmente, assim, não tinha muito, estudava mais aquilo e menos aquilo. Eu estudava tudo muito, porque você tá com aquele pique, com aquela coisa na cabeça, eu sou terceiro ano, eu preciso estudar pra caralho e vamos lá. Eu tava com isso na cabeça também e eu estudava muito tudo. Eu estudava mais ou menos umas 5 horas a 5 horas e meia, eu tinha bastante gás no começo do ano. E eu estudava seguindo aquela ordem que eu já tinha feito num vídeo mais antigo, daquele jeito, com aquelas fichas, e estudava sempre na véspera da matéria que eu ia ter aula. Então era daquele jeito. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo no link de informações. Quando eu soube do enterramento do meu pai, se você também não sabe do que aconteceu na minha vida, assista o meu vídeo Porque Eu Sumi, que eu explico porque eu parei de gravar e etc. Então, quando eu soube que meu pai estava na UTI, internado, eu já fiquei bastante abalada e isso já, consequentemente, me fez reduzir bastante o ritmo de estudo. Nessa fase do ano, começaram a surgir várias dúvidas na minha cabeça e eu fiquei bastante abalada e isso me fez realmente decair no ritmo de estudos. Eu desisti de ir pra São Paulo nessa época porque eu tava bastante abalada, eu não ia conseguir deixar minha família não tão nova e não numa fase assim, num ano tão difícil pra mim. E eu decidi não ir mais pra São Paulo, decidi focar no Enem mesmo pra poder entrar na Federal aqui da Bahia. E eu resolvi voltar pra minha antiga escola. Caso vocês também não saibam disso, eu já fiz um vídeo gravando que eu mudei de escola pra uma escola daqui de Salvador que é mais direcionada pra o vestibular em São Paulo e depois voltei pra minha escola antiga. Então, depois que eu voltei pra minha escola antiga, eu tava na época da gincana e eu, para resolver, assim, meio que camuflar tudo que tava acontecendo na minha cabeça, eu resolvi fazer algo que me desse, sabe, muita felicidade e que, sabe, pudesse desviar os meus pensamentos de coisas negativas naquela fase. Então eu resolvi fazer a coreografia da gincana no meu colégio. E isso também interferia um pouco nos meus estudos, mas eu tinha plena e total consciência do que eu estava fazendo. Eu sabia que se naquela época eu tava me dedicando à gincana, eu tava fazendo coreografia e eu tava deixando as minhas tardes pra ensaiar, eu sabia que depois que a gincana acabasse eu ia ter que correr muito atrás do que eu perdi. Até porque como eu tinha acabado de mudar de escola, eu tinha assuntos pendentes que tinha dado na escola que eu tinha voltado e que eu não tinha dado na outra, e assuntos que eu tinha dado na outra que eu não tinha dado na escola que eu tinha voltado. Então tava tudo muito confuso e nessa época da minha vida eu não conseguia fazer nada além da coreografia e ensaiar, e eu sabia que depois eu ia ter que correr atrás disso. Nas férias no meio do ano eu tentei estudar tudo, mas é uma coisa que eu sempre falo. Se você acha que vai conseguir estudar 10 assuntos em 10 dias, você vai conseguir estudar 7. Você nunca vai conseguir estudar tudo que você planejou. Isso é basicamente impossível. Não dá, é sério. Todo mundo que é terceiro ano sempre acha que vai conseguir estudar, tipo, eu vou conseguir estudar 30 assuntos em um dia só. Gente, você não vai conseguir fazer isso. Não dá mesmo. Porque você está estudando um assunto, as dúvidas começam a surgir, as atividades começam a ficar cada vez mais difíceis e aí você tem dúvida em questão, você tem dúvida, você quer tirar essa dúvida, você simplesmente não consegue pular para outra questão e você fica pensando naquela dúvida e você deveria saber porque você está com dúvida, porque você não consegue resolver a questão. Enfim, você não vai conseguir estudar tudo que você planeja estudar se você colocar muita coisa. Então, se você quer estudar
tudo que você planejou para aquele dia seja bem assim, razoável, sabe? Coloque um assunto por dia. Um assunto por dia, porque é o ideal para você conseguir até fixar melhor esse assunto. Então, depois do feriado, eu resolvi voltar com todo o gás e recuperar tudo o que eu tava em déficit. Eu comecei a sentar na frente e, assim, sentar na frente eu acho que em qualquer escola de terceiro ano é complicado, porque são muitas pessoas e muitas delas querem sentar na frente. E pelo menos na minha turma, que era a turma B, que tinha menos pessoas, era mais tranquilo você sentar na frente. Era só chegar cedo e colocar logo suas coisas assim que a porta abrisse. A porta o portão, né? Porque lá na escola tem um portão que só abre 7 horas. Só que na turma A era um pouco diferente, era uma turma que tinha muito mais pessoas e literalmente elas saíam correndo pra poder pegar lugar na frente. Era, sabe, você parecia que tava vendo crianças de quinta série correndo pra chegar logo na sala e apostar a corrida. Era tipo isso com o pessoal da turma A. Mas na turma B, graças a Deus, era mais tranquilo e eu conseguia sentar. Fora os dias que eu chegava atrasada, por algum motivo, eu conseguia sentar todo dia na frente, então era bem tranquilo. E sentar na frente ajuda muito a você se concentrar, a você não conversar, porque pelo menos eu não sou tão cara de pau de conversar na cara do professor. E é muito melhor pra você tirar as dúvidas. Se você quer tirar alguma dúvida, de repente que não quer que a sala toda ouça, você consegue falar ali na frente, baixinho com o professor. É melhor pra você anotar, porque você consegue ver o quadro melhor, enfim, é muito melhor em tudo. E foi isso que eu fiz, eu sentava todos os dias na frente. Eu também comecei a estudar mais de tarde e fazer, sabe, grupos de estudos. Eu chamava uma amiga minha, porque assim, tem pessoas que eu consigo estudar e tem pessoas que eu não consigo estudar. Pessoas que eu consigo estudar, eu realmente estudo e a gente estuda, tipo, muito. Mas com quem eu não consigo estudar, eu só converso, então isso não dá certo. Eu tentava, assim, selecionar mais ou menos as pessoas que eu consegui estudar e as pessoas que eu não consegui estudar. E tinha uma amiga minha, que inclusive é ela que tá aqui me ajudando a gravar hoje, ela sempre vinha estudar comigo porque a gente estudava de verdade, assim, a gente não conversava só um pouco, assim, em alguns determinados intervalos que a gente fazia, mas a gente não conversava, a maioria do tempo a gente estava focada, estudando, e era muito melhor para as duas. Então eu fiz isso e estudava bastante sozinha também, do meio do ano pro final. Assim, falando das matérias que eu tinha dificuldade, eu tinha muita dificuldade em física, só que na parte de elétrica. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. No meu colégio, a parte de física era dividida em 3 frentes. Eram 3 assuntos diferentes, era um professor com elétrica, outro professor com mecânica e outro professor com ótica. E a gente tinha assuntos dessas 3 frentes juntos na prova. Ou seja, a prova de física não era só sobre elétrica, não era só sobre mecânica, nem era só sobre ótica. Era sobre os 3 assuntos, juntos. E eu tinha uma dificuldade estúpida em elétrica. Eu simplesmente não conseguia entender. Não entrava na minha cabeça. E como eu tinha milhões de outras coisas pra estudar, eu fiz uma coisa que pode não ser uma atitude tão responsável e que eu não aconselho vocês a fazerem, mas eu fiz porque eu estava sob pressão e eu precisava tomar uma atitude. Eu precisava simplesmente saber o que eu fazia. Se eu estudava só elétrica e deixava as outras matérias assim, meia boca, meio de lado, ou se eu estudava todas as outras e deixava a elétrica de lado. E o que eu fiz? Eu desisti de estudar elétrica. Gente, hora do momento dramático. Não desistam de estudar as coisas assim, o que vocês não estão conseguindo. Porque eu só fiz isso porque eu sabia que eu ia conseguir me garantir nas outras 2 frentes de física. Possa ser que no seu colégio você estude só elétrica durante toda uma unidade e você simplesmente não pode desistir de estudar e perder na matéria. Eu fiz isso e eu conseguia me virar do jeito que eu fazia. E uma coisa que me ajudou muito também foi estudar teoria. Eu sabia mais ou menos assim a teoria de elétrica. Então quando chegava na prova, eu fazia logo as questões de ótica e de mecânica, que eu sabia que eu conseguia me virar. E quando chegava na hora de elétrica, eu lia. Quando eu via um número, eu chutava. E quando eu via que era uma questão teórica, eu tentava fazer e muitas vezes eu conseguia fazer certinho. Apesar de física ser meu karma da vida, eu dei muita sorte no Enem, porque as questões que caíram de elétrica foram teóricas, não caiu nenhuma questão de número. Mas no ano retrasado, caiu questão de número, caiu questão de cálculo pesado de elétrica. Então, eu tô falando pra vocês, eu dei sorte nesse Enem. Física foi light e as questões de física da área que eu tinha dificuldade foram teóricas e eu consegui acertar. Mas possa ser que esse ano, você que tem dificuldade em elétrica não tenha a mesma sorte que eu tive.
Então, estude. Mas assim, se você tá se sentindo pressionado como eu estava me sentindo, se você não tá conseguindo entender de jeito nenhum, e se você não tem tempo nem dinheiro para contratar um professor particular, tenta pelo menos entender a teoria, porque isso ajuda muito, gente. Isso ajuda muito. Às vezes até uma questão de cálculo, você consegue fazer uma estimativa maluca de acordo com a teoria que você tem, sabe? Que você tem de base. Então, por favor, não façam essa maluquice. Eu não tô indicando ninguém fazer isso, porque foi assim, uma atitude que eu arrisquei, mas eu sabia, como eu já tinha falado antes, que eu ia conseguir me garantir nas outras duas frentes de física. Então, por favor, cuidado. Perto do Enem também, eu tive intensivão na minha escola. Era aulas, assim, de 7 da manhã até quase 7 da noite, até 6h30. E era muito cansativo. Eu fiquei indo pra esse intensivão nas 2 primeiras semanas, porque foi um mês lá no meu colégio. Foi um mês de intensivão. E eu fui nas 2 primeiras semanas, só que tava insuportável pra mim. Eu vou dizer os motivos. Primeiro, juntou todos os terceiros anos numa sala só. E tinha muita gente. Era algo que você chegava pra sentar e você não conseguia mais. Se sentava e não conseguia mais levantar. Só quando todo mundo fosse levantar. Se você fizesse no banheiro, tipo, esqueça. Porque você estava preso num mar de cadeiras apertadas. Isso era porque as pessoas se aglomeravam na frente e atrás ficava um vácuo. E aí não tinha como você se locomover. Isso era bem chato. Segundo ponto negativo, conversinhas paralelas no fundo. Sabe quando você tá tentando se concentrar na aula e tem aquele zuzu de conversa? Isso me dava dor de cabeça demais. Chegava assim, na hora do almoço e eu já tava estourando de dor de cabeça. Já tava, tipo, minha cabeça latejando de tanta dor que eu tava sentindo. Então, isso me fez desistir, já me desestimular. E o terceiro ponto negativo era que quando eu chegava em casa, eu chegava mais ou menos umas 7 horas, 7 e pouca da noite em casa, eu não tinha mais forças no meu corpo. Eu e, sabe, 90% do colégio não tinha mais forças pra estudar mais. A maioria das pessoas que eu falava era: velho, você tá conseguindo estudar depois que você chega da aula? Não consigo. Todo mundo só tinha vontade de tomar banho, comer e dormir. E outro dia era só mais aula. E eu sou uma pessoa que eu preciso estudar sozinha pra coisa fixar na minha cabeça direito. Porque se eu só assisto a aula, eu não me dou bem. Eu não adianta, eu posso anotar tudo, eu posso tirar minhas dúvidas, mas não vai fixar direito na minha cabeça. Simplesmente eu não me dou bem só assistindo aula. Então, mais uma vez, pausa pro momento dramático. Eu só tomei essa atitude porque eu me conheço muito como aluna e eu sabia que eu iria conseguir fazer isso. Se você acha que por algum motivo você não tem disciplina para estudar, não faça isso. E até porque eu não sei como vai ser o intensivão do Enem na sua escola, porque na minha, pelo menos, foi insuportável de cansativo. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi não ir mais pra aula e ficar estudando em casa sozinha. Algumas pessoas também fizeram isso, eu acho que pelo menos umas 10 pessoas, assim, nas semanas finais do intensivão, começaram a fazer isso lá no colégio. E eu me dei bem assim, porque eu consegui passar, sabe, uma geral em todas as matérias e eu tinha disciplina pra estudar. E outra coisa, eu demorava menos pra comer, porque eu tava na minha casa, era só ir na cozinha, comer e descansar um pouco e voltava a estudar. E quando eu tava muito cansada, sentindo dor de cabeça, eu podia tomar um remédio, eu podia deitar uns 20 minutos, meia hora na minha cama e depois voltar pra estudar. Isso você não tem no colégio. Mas, de qualquer forma, se você não tem essa disciplina que eu tinha pra estudar, não faça isso porque você só vai se prejudicar. Você só vai querer dormir o tempo todo e não vai querer estudar em nenhum segundo da sua vida. Então é isso, gente. Eu espero que agora eu tenha finalmente tirado as dúvidas de vocês. Eu espero muito que também vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de clicar em gostei e de se inscrever no meu canal. E deixem seus comentários se vocês tiverem ainda mais dúvidas. Meu Deus do céu, não é possível. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários. E eu vou fazer um último vídeo que eu acho que vai ser do interesse de vocês também, sobre vestibular. Porque agora eu já falei tanto sobre vestibular que eu não tenho mais que tópico falar sobre vestibular. Então eu digo pra vocês que eu tenho vários vídeos programados e várias coisas legais, vários conteúdos legais pro canal nesse ano. E um beijo.